Olá, meu irmão, minha irmã, muito bom dia, a paz do Senhor Jesus, como vocês estão? Eu espero que todos que estão me ouvindo estejam muito bem com a graça do nosso Senhor Jesus. Graças a Deus, irmãos, estamos de pé, não é? Quantas coisas têm nos acontecido, quantos livramentos tem o Senhor nos dado e olha onde nós estamos de pé. Para a glória do Senhor Jesus. Irmãos, o tema do nosso devocional de hoje é muito forte. E eu preciso muito que os irmãos, neste momento, abram o coração, a mente. Peça para o Senhor, Senhor, eu preciso entender esta palavra. Eu preciso entender o que o Senhor está falando comigo. Porque nós precisamos deste tema muito fixo em nossos corações, que diz: nem toda porta aberta foi Deus quem abriu. E o tema do nosso devocional se encontra no livro de Provérbios, capítulo 14, versículo 12, que vai dizer assim: há caminho que parece direito ao homem, mas o fim dele são caminhos de morte. Eu vou ler novamente. Há caminhos que parece direito ao homem, mas o fim dele são caminhos de morte. Irmãos, nós vivemos em uma geração que confunde oportunidade com direção, mas nem toda porta aberta vem de Deus. Algumas portas parecem boas, rápidas, vantajosas, mas exigem que você negocie princípios, silencie sua fé ou abra mão da paz. Porta de Deus não vem apenas com facilidade, vem com confirmação interior. Não te afasta da presença do Pai, não te rouba a paz, não exige que você diminua sua fé para caber nela. Olha só, Jonas teve um navio disponível e não era direção. Eu vou dizer isso aqui de novo, porque o Senhor está falando ao meu coração. Jonas teve um navio disponível para ele e não era direção. Sansão teve acesso e esse acesso foi a queda. Discernimento espiritual, irmãos, é saber dizer não, mesmo quando tudo parece dizer sim, e eu sinto a presença de Deus. Aleluia! O Senhor está falando nesta manhã aos nossos corações. Aleluia, irmãos! Eu vou repetir isso aqui porque o Senhor está falando grandemente ao meu coração. Jonas teve um navio disponível e não era a direção certa. Sansão teve acesso, irmãos. Irmãos, eu estava falando de Sansão para minha mãe por esses dias. Aleluia! Como Deus confirma a palavra dele. Só que, irmãos, Sansão se perdeu nas oportunidades e ele teve uma queda terrível. Então entenda, antes de atravessar qualquer porta, pergunte: isso preserva a minha comunhão com Deus? Senhor, esta oportunidade vai fazer eu me perder lá na frente? Irmãos, eu vou compartilhar aqui algo com os irmãos, um particular meu, uma parte da minha oração. Eu sempre falo: Senhor, se o Senhor não for, se o Senhor não estiver lá, se este caminho me levar a lá na frente, não importa se daqui 2, 3 anos, não importa se for 10, 15, 20, 30, mas se esse caminho aqui for me tirar da tua presença, Senhor, eu não quero ir por esse caminho. Eu não quero, Senhor, olha, ainda que aos meus olhos pareça ser a coisa certa, porque eu não quero me perder. Irmãos, algo mais precioso que nós temos é a nossa intimidade com o Pai. Quem perde isso, quem perde este acesso, irmãos, perdeu tudo. Quem perde este momento com o Senhor, perdeu tudo. Há um tempo atrás, o Senhor me usou para falar com uma missionária muito querida e poderosa, assim. Quando eu digo poderosa,
É no sentido de ser uma pessoa muito maravilhosa, nesse sentido. E o Senhor me usou para falar uma palavra para ela, e eu quero trazer essa palavra ao teu coração também. Há caminhos que nós vamos e que nós caímos, e a palavra diz que se cairmos, o Senhor tem poder de nos levantarmos. Mas, irmãos, é capaz da gente nunca mais conseguir voltar ao que a gente era. Porque acabamos que por meio daquela porta conhecemos outras coisas que nos distanciaram de uma forma que chega a ser difícil voltarmos a ser quem éramos. Eu tenho um missionário que ele durante um tempo foi para um outro tipo de ministério, do qual é um ministério que não reconhece outros ministérios, eles acreditam que apenas eles têm o direito da salvação. E por conta disso, ele acabou se afastando muito da presença do Senhor. Olha só, irmãos, pra gente entender que, às vezes, estando dentro da igreja, se a gente não estiver na direção certa, na porta certa, irmãos, nos distanciamos da presença. E ele ficou tanto tempo longe, que quando ele retomou, e já havia anos que ele tinha retomado, mais de 10 anos que ele havia retomado, e a gente, numa conversa muito séria, ele me falou assim: missionária, eu vou te falar uma coisa. Ainda que eu seja usado hoje, ainda que o Senhor me use em revelação hoje, ainda que o Senhor me permita pôr a mão na cabeça de pessoas e pessoas saírem curadas, ainda que eu não estou nem perto do que eu era antes da distância, do distanciamento que uma oportunidade me deu. Ele falava para mim histórias, irmãos, que, olha só, eu vou compartilhar porque o Senhor está me dando isso nesta manhã. Ele falou para mim um dia em que ele estava deitado no sofá dele. Aleluia, irmãos. Irmãos, isso aqui é sobrenatural. Aleluia, ele estava dormindo e um anjo do Senhor desceu na sala dele. Aleluia. O acordou e deu um recado do céu para ele, irmãos. Aleluia. E ele fala que este momento foi tão tremendo que ele ficou falando em línguas estranhas. Aleluia, por mais 3 dias. E as pessoas tentavam falar com ele e a língua dele embolava. Ele não conseguia falar, irmãos. Tamanho mistério. Ele tinha esse nível de intimidade. Ele falava assim: missionário, eu tenho medo, eu tinha medo de ficar em casa sozinho, porque se eu ficasse em casa sozinho, o Senhor mandava anjo. Eu via o sobrenatural, eu via o céu aberto. O Senhor me mostrava coisas tão íntimas, isso é para bem poucas pessoas. Era algo tão tremendo. Mas depois do meu distanciamento, eu voltei a ter a sensibilidade, a ouvir o Senhor. Mas existem profundos dos quais eu não consigo mais acessar. Então, irmãos, eu tenho certeza que essa palavra é para alguém aqui que está me ouvindo, irmãos, porque eu nunca contei esse testemunho, porque ele nem é meu, ele é de um irmão muito querido, né? Mas é dele o testemunho, não é meu. Mas eu queria contar, né? O Senhor está me impulsionando para contar aqui para os irmãos que cuidado com as portas. Ore e pergunte: Senhor, essa é a direção, irmãos, porque às vezes a gente acha que pode ser, e essa direção vai nos levar para destinos que vão nos distanciar profundamente da presença de Deus. Então, nesta manhã, ouça esta palavra com fé. Amém? Antes de finalizarmos, vamos fazer uma oração ao Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, Senhor, nesta manhã eu quero te pedir somente uma coisa: discernimento. Para que a gente não venha confundir, Senhor, a pressa com direção, tomar decisões rápidas e apressadas sem pedir a direção do Senhor. Nos ensine a esperar pelas portas que vêm do céu, não importa o tempo que leve, mas que a gente venha estar no caminho, Senhor, no caminho certo. Eu não quero, Jesus, me distanciar, longe de mim. E eu oro para que os meus irmãos, Pai, também não se distanciem. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Irmãos, se essa palavra serve ao teu coração, eu quero pedir que você deixe aqui o teu like, o teu comentário. Compartilhe com muitas outras pessoas, porque eu tenho certeza que sim, o Senhor vai usar esta palavra para falar com muitas outras pessoas. Amém? Te espero amanhã em mais um Devocional da Manhã, se Deus quiser.